Colossenses capítulo 1, verso 1. Então, como alguém que dá um prosseguimento nesses 3 dias que nós tivemos, eu quero que você leia comigo e você veja Paulo falando a uma igreja maravilhosa, a igreja de Colossos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé de vocês, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm uns com os outros, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, da qual antes ouviram pela palavra da verdade no Evangelho, que chegou até vocês, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, como acontece entre vós, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou a vosso respeito do amor que vocês têm no Espírito Santo. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedir a Deus que, olha aqui, irmãos, olha a oração do apóstolo, olha a oração do apóstolo para aquela igreja que estava ouvindo, que estava entendendo e se firmando na verdade. Que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha os níveis e olha as coisas olha a oração dele pela igreja. Isso aqui é uma verdadeira aula de intercessão verdadeira. Eu peço que vocês transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria de Deus, no entendimento espiritual, a fim de que vocês vivam de modo digno do Evangelho, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em perseverança, em longanimidade e com alegria. Isso aqui é lindo, 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 lindo isso aqui. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. E verso 13, o qual nos libertou do império das trevas. Preste atenção, este Deus, este Jesus que, preste atenção à palavra, nos libertou do império, das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Deus diz na sua palavra em Efésios 4 que os 5 ministérios não são criados na igreja, eles são dados por Deus à igreja. Mas não é só isso. Mas é incrível, né? Deus está nos transicionando, ou seja, nos transportando de um lugar para outro, em Deus, é lógico, no Espírito. E alguém pode falar, puxa, isso aí, como eu tenho ouvido, e é verdade, isso vai trazer uma vida renovada, um alcance muito maior à igreja, tudo vai mudar, e é verdade, já está começando. Nem começou, já está começando. Mas, pensando em tudo isso, e agora à tarde, quando eu estava tomando banho, ainda consegui dar uma deitada,
falando com Deus no Espírito, falei, Deus falou assim, não, mas tem mais ainda aí. Porque eu não quero para vocês só 5 ministérios, que são ministérios de governo e avanço. Eu também quero que vocês voltem a crer e busquem aquilo que está em 1 Coríntios 12. Lá tem 9 dons do Espírito. E eles estão aí. Eles estão aí aonde? No Espírito Santo em que nós habita. Prontos para que pela fé no Espírito sejam manifestados, porque a igreja precisa deles. Por que eu digo a igreja precisa deles? Porque se a igreja não precisasse, Deus não dava. Preste atenção, irmão. Para que Deus nunca fica dando coisas? O próprio texto de Coríntios 12 diz claramente que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é dada com um fim proveitoso. Tem um propósito, uma razão, tem um porquê. Quantos podem entender isso? E lá ele fala de 9 dons do Espírito. Então Deus fala assim, ótimo, eu estou começando com vocês com a questão dos 5 ministérios, mas comecem a orar, comecem a crer, comecem a estender a mão, vem na minha direção. Não pense, olha irmãos, preste atenção no que Deus falou. Não pense que os 5 ministérios a gente começou a virar hoje, meio-dia, 11 horas da manhã, e alguém pensa, cara, isso vai ser muito legal, a gente vai curtir isso por alguns anos. Deus falou, não. Eu só destampei a garrafa, tem um líquido para derramar. Tem o dom de discernimento de espíritos, um dos dons mais preciosos e necessários na igreja hoje, discernimento de espíritos. Operadores de milagres, profecia. Todo mundo já ouviu, viu e até manifestou falar em línguas, mas onde estão aqueles que as interpretam? E lá no final ainda fala, em 1 Coríntios 12, fala que Deus colocou primeiramente na igreja apóstolos, depois profetas, mestres, pessoas que têm dons de curar. Você está aí no meio. Sabe por que está tudo aqui? Porque Deus deu tudo isso à igreja. E quando nós somos igreja, corpo de Cristo, tudo isso vem junto. Tudo isso já está aqui. Mas por que é que não se manifesta? Preste atenção, irmão. Presença é uma coisa, manifestação da presença é outra coisa. Jesus está aqui. Mas Jesus está aqui é uma coisa, Jesus se manifestar aqui é outra coisa. E é através da palavra dele, ele está aqui. Mas através da nossa fé e entrega, ele se manifesta aqui. Não porque a fé o controla, eu já falei sobre isso. Não porque a nossa fé o induz. Mas isso é prerrogativa daquilo que nós temos que fazer e ser. Crer. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. E é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que é galardoador? Presenteador. E a palavra dom vem do grego carisma, que significa, um dos significados é presente. O dom do Espírito não é construído por nós, ele é dado a cada um como o Espírito assim deseja. 1 Coríntios capítulo 12. E então ele fala de dons de curar, ele fala de dons de socorro. Meu Deus, o que é isso? Eu fiquei pensando, Senhor, o que é isso? O que é um dom de socorro? Aonde que estão essas pessoas? Por que isso é tão pouco manifesto? Operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Romanos capítulo 12, dom de presidir, dom de liderar, dom de administrar, dom de contribuir. Então, estão todos no corpo. Qual é a igreja, irmãos? Qual é a igreja que Jesus quer se manifestar nela, através dela e por ela? É essa igreja que crê na palavra. Porque essas não são coisas que eu, o apóstolo Cristiano ou Paulo Ricardo
viemos falar no fim de semana. São coisas que há 2000 anos já estão na igreja. Nada do que você ouviu nesse fim de semana é novidade. Talvez seja novidade para você, mas há 2000 anos isso já está escrito na palavra. Já está cravado na palavra. Poderíamos falar aqui não somente de apóstolos, evangelistas, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Poderíamos falar aqui de diáconos. Diácono deve ser aquele cara que fica encostado ali. Não, irmão, é muito mais do que isso. Porque enquanto a igreja moderna muitas vezes trata o diácono como alguém que olha a porta, olha o carro, olha a criança birrenta. A palavra de Deus diz, por exemplo, só vamos falar de dois, né, para não ficar muito feio. Um cara chamado Estevão. O primeiro mártir da igreja foi um diácono. Leia em Atos a pregação que Estevão faz diante do Sinédrio. É uma das pregações mais completas de toda a Bíblia. É de Gênesis a Apocalipse, é fantástico. E era um diácono. Você ouviu falar de Filipe? Ele era um diácono. Um diácono que era transportado pelo Espírito Santo de um lugar no outro. E hoje na chamada igreja moderna, diáconos são pessoas que estão aqui para falar que o carro nosso está com a luz acesa lá fora. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, irmãos? Vocês estão entendendo o valor da nossa missão? Que nós não estamos aqui para fazer culto, outro culto e outro culto. E semana e mês que vem, está entrando em outubro, né? Nós temos que fazer algum tipo de festividade para movimentar a igreja. Nós não temos que fazer nada, irmão. Nós não somos uma igreja de evento. Nós precisamos ser uma igreja que ouve o Espírito, discerne na palavra e se movimenta assim. Vamos fazer mais um evento para trazer movimento. Nós não queremos trazer nenhum movimento, a não ser o movimento da nuvem do Senhor, como era antigamente. Mas a nuvem do Senhor ela não está no céu, em algum lugar mais, como na época de Moisés. Ela está dentro de nós. Você tem que entender do que é que você está fazendo parte. Petra não é uma denominação. Petra é uma essência de igreja que não foi eu que criei. Longe de mim tal coisa, nem outro que vier aqui falar. Petra é um pensamento de Cristo sobre a igreja. Nós não estamos aqui para inventar nada. Nós estamos aqui para ver na palavra o que é que diz Jesus e os apóstolos a respeito do que tinha que ser feito, do que tinha que ser vivido. Como vocês podem entender isso? É uma diferença brutal. Porque, irmãos, nós podemos sim, podemos fazer isso. Mas um culto e outro culto, e uma festividade, e uma comunhão, e um churrasco, outro culto, aniversário de alguém, não sei o quê. Traz um cantor, traz um pregador para dar aquele movimento. E vou falar, a igreja vai encher, vai ficar legalzinho, e vai ficar legal. Mas não é isso que Deus quer. E nós estamos aqui por aquilo que Deus quer. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, você tem que entender do que é que você está fazendo parte. Não há nenhum chamado aqui para que você venha para uma denominação como se a Petra assim fosse. Nós não somos da denominação, nós somos a igreja. Preste atenção, nós não somos uma igreja, nós somos a igreja. A igreja que se reúne, como diz o apóstolo Pedro, ao redor do mundo há 2000 anos. Nós não viemos inventar nada, nós viemos fazer parte de uma coisa que Deus fez, que se chama igreja. Amém, irmãos? Não esquece nunca mais disso. Quando alguém perguntar de que igreja você é, você fala, eu sou da única que existe. E não eu era dali, vinha aqui. Não, irmão, você é da única igreja que existe. Que como é uma igreja local, leva esse nome para identificação. Mas a identidade, a adoração, missão e relacionamento. Isso aqui é igreja, ó. Olha que legal, é um slogan, né? Não, não é um slogan, é Bíblia. Porque os filhos de Deus adoram a Deus, amém? Os filhos de Deus, a igreja tem uma missão na terra, nós não estamos aqui de passagem. A igreja, a essência da igreja é uma missão, revelar a Cristo a todo homem. Sem missão não pode ter adoração. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 10. Como é que eles vão adorar alguém que eles não conhecem?
Se a igreja não cumpre a missão, não há adoração. E depois que isso acontece, o terceiro ponto vem o relacionamento. Igreja é um lugar em Deus, igreja não é um lugar na cidade. Igreja não é o endereço Albuquerque Lins 156, Rua fulano de tal, Avenida fulano de tal, não. A igreja é um lugar em Deus. A igreja é um lugar em Deus, onde nós temos relacionamento com Ele e uns com os outros. Amém, irmãos? Para que você entenda o que está acontecendo. Amém? Por isso Deus está trazendo. É Deus que está trazendo, não sou eu que estou contratando pessoas para vir aqui. Deus está nos levando de água em água. Porque nós não temos que ficar 40 anos vagando em desertos, como um povo que não sabe para onde vai. Como um povo que não está ouvindo a voz do Espírito e não está discernindo a verdade na palavra. Nós temos que atravessar o deserto e chegar onde Deus quer. Que na Bíblia é tipificado por um lugar chamado Canaã. Mas Canaã é uma tipificação de um lugar, uma posição em Deus. E aí entra o versículo 13. Que nós estamos falando. Jesus nos liberta do império. O que é um império, irmãos? Todos nós precisamos, todos nós somos, por Cristo, libertos de um império. E todo o império é o império de trevas. Trevas significa ignorância. E um dos nomes de Satanás é o quê? Príncipe das trevas. Onde existe trevas? Onde existe ignorância? Ignorância do quê, meu Deus? Quem você é em Cristo. Ignorância daquilo que Cristo conquistou e fez na cruz do Calvário. Ignorância do tempo espiritual onde nós estamos. Nós não estamos no tempo de Moisés. Nós não estamos no tempo de Noé. Nós não estamos no tempo de ninguém daqueles caras. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Nós precisamos discernir, como foi dito aqui nesses 3 dias, ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Se hoje atentamente ouvirdes a voz do vosso Deus, não endureça o vosso coração, como no dia da tentação, onde vocês me provaram e me colocaram à prova, e por isso eu disse na minha ira, e jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O meu descanso lá para eles era um dia, o sábado. O nosso descanso, a entrada é pela fé, e o nosso descanso se chama Jesus Cristo. Quando alguém perguntar para você, você guarda o sábado? Você fala, não, é o sábado que me guarda. Eu entrei dentro do sábado, o Shabá, o descanso pela fé, porque a nossa vida está em Deus, está em Cristo, oculta em Deus. Em Cristo e em Deus, não é com Cristo, é dentro de Cristo. Como eu já falei aqui esses dias, esta é a condição sua e minha. Aqui nesse plano, aqui nesse mundo, Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus está dentro de mim. No reino do Espírito, eu estou dentro dele. Das duas maneiras, nós estamos cobertos por Deus. De todas as maneiras. Ele nos liberta do império das trevas, onde há ignorância, irmão, de quem você é, a sua identidade, o tempo, a nossa missão, quem realmente nós somos, para onde devemos ir, o que devemos fazer para não andarmos vagando. Tudo isso é trevas. Porque o diabo, se você não sabe, já não tem mais poder nenhum, a não ser para aqueles que vivem debaixo da escravidão do pecado. Porque João disse na sua carta, alguém que é nascido de Deus, guarda o mandamento de Deus, e é de Deus, é digno. Mas você tem que ser nascido de Deus, amar a Deus e guardar o mandamento de Deus, amém, irmão? Porque aquele que é nascido de Deus, ele guarda o mandamento de Deus. É uma coisa ligada à outra, é indivisível isso. Ele está orando aos Colossenses e ele fala, olha, ele, Jesus, nos libertou do império de trevas. O império é muito diferente do que um reino.
O império é onde muitos de nós vivíamos, todos nós. Onde tinha um imperador. Alguém que impera sobre você, castiga, ele é o escravizador, ele é o daquela coisa das nossas vidas e nos coloca debaixo daquele jugo opressor. Isso é o império de trevas. Ele nos liberta do império de trevas e nos transporta para um reino de amor, para o reino do Filho do seu amor. É este lugar onde nós estamos. Fisicamente nós estamos aqui nesse endereço, mas no espírito nós estamos nesse lugar. E é isso que é, irmãos, crer. Crer não é ter uma caixinha de promessa de um monte de coisas que você inclusive entende errado. Tem muitas pessoas criticando a caixinha de promessa. Eu não tenho nada contra a caixinha de promessa. O problema não é a caixinha de promessa, é como você entende as promessas que você tira da caixinha. Você pode ter, irmão, a gente pode dar uma caixinha de promessa para cada um, e você vai lá e puxa. Se você puxar, continua sendo um versículo da palavra de Deus. E se você interpretar aquilo ali pelo Espírito, é poderoso. Agora, se você usar aquilo ali como um tipo de horóscopo, como um tipo de coisa de sorte, aí, cara, quantos podem entender isso aí? Agora é a hora de nós crermos aonde nós estamos, como vivemos e quem somos no Espírito. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são muito mais do que títulos de governo e posições na igreja, são posições no Espírito. Não adianta nós termos todos os 5 aqui de pessoas que não entendem quem são no Espírito, aonde é que estão no Espírito, como se mover no Espírito, tudo pelo Espírito. Então, se alguém pensa nessa manhã, que agora, porque nós temos vários pastores, e glória a Deus por todos eles, mestres, glória a Deus, evangelistas e tudo mais, e glória a Deus, a gente já chegou e aleluia. Não, irmão, agora que começa. Agora que começa uma jornada para todos aqueles que foram consagrados, uma jornada ao coração do Senhor. Agora é você que foi ungido, você não é o engraçadinho da hora, você não é o cara promovido. Você foi promovido a sofrimentos, você foi promovido a uma jornada espiritual que você tem que começar agora, ao coração de Deus, a entender a mente de Cristo, a entender a largura, a estatura, a altura, a profundidade de Cristo. Agora eu sou alguma coisa. Tem muita gente que é alguma coisa entre os irmãos da igreja. Ele é um pastor, ele é um mestre, ele é um evangelista, no meio da igreja. Mas os 5 ministérios, como todos os outros, eles são posições no Espírito. E a coisa mais feia que tem é você ter uma posição entre os homens e não ser sequer reconhecido no reino do Espírito. Ninguém sabe quem é você lá. E isso aí está prefigurado em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 6, perdão. Quando Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala comigo em secreto. E o teu Deus que te vê, hein? Sabe o que é que Deus conhece de você? Tudo. Mas sabe o que o reino do Espírito conhece de você? O reino do Espírito conhece de você o que ninguém daqui conhece de você. Quando a Bíblia fala entra no secreto, significa isso. Todo mundo aqui me conhece até um ponto, mas só Deus me conhece aqui dentro. Ninguém me conhece aqui, ninguém. Ah, mas isso aí está escrito, está acima. Paulo aos Coríntios, ele diz que só o Espírito que está no homem e o Espírito Santo de Deus conhece as profundezas do homem. Só o Espírito Santo e você sabem realmente quem você é. Não adianta sondar o seu coração. Vou perguntar para o meu coração quem eu sou. O coração é enganoso, o coração vai enganar você. O coração vai dizer que você é o cara, o coração vai dizer que você é o maravilha, que você é. Mas não é essa voz, não é a voz do coração que nós temos que ouvir, cantada nas músicas
românticas, mas é a voz do Espírito Santo. Por isso, 7 vezes para 7 cartas, Apocalipse capítulo 2 e 3, é repetida a mesma frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há 2000 anos, o Espírito Santo começou a escrever cartas. Jesus escreveu cartas à igreja através de João. E há 2000 anos atrás, o Espírito Santo já falava com aquelas igrejas: abram os ouvidos para ouvirem a minha voz. Se há 2000 anos, quando a igreja tinha acabado de nascer ali, vamos dizer, o Espírito Santo já estava chamando a atenção para a igreja ouvir, que dirá agora 2000 anos depois, hein, irmãos? Que dirá agora? Porque dentro dos 5 dons de ministério, operam variedade de dons do Espírito. Nós não podemos conceber evangelistas que não creem em cura e que não estendem a sua mão. Ou seja, você tem uma posição, mas você não se move no sobrenatural de Deus. Quantos estão entendendo? Irmãos, a igreja, ela é a ponte entre 2 mundos. Por isso Salmo 24 diz assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, esse é o Rei da Glória. Quem são as portas que se abrem e se levantam? Somos nós. Você é um ser físico e espiritual ao mesmo tempo. Deveria ser. A igreja também é essa ponte. Todos que entram aqui devem cumprimentar um ao outro, tocar um ao outro, experimentar os benefícios de uma comunidade de gente transformada. Quantos estão entendendo isso aqui, ó? Gente que tem coisa para dar. Ah, mas nós não tem dinheiro. Irmão, não é dinheiro. Lembra Pedro e João na porta do templo, não lembra? Nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos é muito mais valioso. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem entrou no templo depois de ser curado. Todos podem entender isso? Nós temos que abrir o nosso coração, irmão, porque Paulo disse a Timóteo: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão padecer sofrimento, perseguição. Ah, lá num país, não, Jesus falou: os seus inimigos serão os da sua própria casa. Um monte de gente que vem para a igreja, canta as músicas, compra as camisetas, está alegre, alegre, alegre com todo mundo. Aí o filho se converte. Não é o filho vem para a igreja, é o filho se converte. O filho se entrega, a esposa se entrega, o marido se entrega. Automaticamente aquele outro crente começa a manifestar o que realmente tinha dentro dele. Porque não foi feito um transporte de um império de trevas para um reino de amor. E não foi feita uma libertação desse império. Então eu vou começar a agir como imperador. É aquelas pessoas que vêm na igreja, sempre vieram, há 300 anos vêm. Aí tem o filho, tem a esposa, tem o marido, tem alguém que começa a ter comunhão com Jesus e entrar no reino do Espírito e se doar. A mulher começa a dar problema. O homem começa a dar problema. A mãe e o pai começam a dar problema. E pasmem, sabe com quem é que eles têm problema? Com Jesus. E guarde isso, toda vez que acontece isso, é a pessoa que está manifestando que ainda não houve o transporte do espírito dele. Ele ainda habita no império, num lugar onde funciona não por relacionamento, mas por ordens. Onde você já viu? Tem até a Jocum de Campinas fez esse vídeo, sketch, eu não sei como, e colocou lá. Depois você procura, acho que eu até publiquei esses dias. Um pai, uma casa normal, o teatro assim, um videozinho de 5 minutos. Uma casa normal, o pai tinha 3 filhos, a mãe ali, uma vida normal, vão na igreja,
bonitinho. Quantos estão entendendo isso? Lindinho, ó, todo domingo ele está lá. Olha que coisa maravilhosa. Mais linda e mais cheia de graça. Aí vem o primeiro, uma menina, olha, pai, não sei o quê, passei no vestibular, vou fazer isso e tal, eu vou não sei o quê, eu vou falar, cara, minha filha, aleluia, estou orando tanto, aleluia, glória a Deus, vem cá que o pai vai orar para você, e aquela coisa é linda. Aí vem o segundo filho, fala, olha, pai, olha, eu estou com esse emprego aqui, vou fazer isso aqui e tal, e o pai, meu filho, glória a Deus, maravilha, e falando, sabe essas coisas. Aí entra o terceiro filho, pai, olha o seguinte, eu estava num culto, e ali houve um apelo à missão, para ser um missionário. E eu queria ir para uma agência missionária e passar um tempo lá, e testar as minhas convicções. Eu queria ser um missionário. Pronto, o crente se manifesta contra a revelação de Deus no outro. O quê? Missionário? Que história é essa de missionário? Não, rapaz, você tem que tirar, um crente, você tira isso da cabeça em nome de Jesus. Porque a vida da religião é assim, está todo mundo aqui cantando as musiquinhas, chorando, até que o seu filho, pai, fala, eu vou me lançar nesse negócio aí. Nunca foi tão necessário cristãos profissionais, entenda isso aqui, todas as coisas têm dois lados. Nunca foi tão necessário advogados, médicos, políticos, enfim, verdadeiros filhos de Deus em lugares. Amém, irmão? Eu não estou desqualificando isso, mas eu também não posso desqualificar que no meio de tudo isso, Deus fala, então, mas você é da tribo de Levi. Mas você vai colocar uma mochila nas costas, vai colocar uma maquiagem de palhaço, vai colocar uma roupa, e você vai sair, vai fazer isso para mim. Isso ainda existe. Uma coisa não desqualifica a outra. Deus continua chamando pessoas para o ministério assim. Deus não parou com isso. Deus está chamando gente para ser professor na faculdade. Está. Quem são? Não sei. Mas se Deus tem falado com você, Deus coloca você lá e você vai ser luz para aqueles que estão em treva dentro de uma faculdade, como professor, como um médico, como um doutor, como um empresário. A luz tem que brilhar em todo lugar. A luz dissipa as trevas desse mundo, amém, irmãos? Mas no meio disso ainda Deus tem chamado pessoas, olha, mas você vai para o Amapá. Você vai para o Amapá. Uma cidade, sei lá como é que é o nome, que agora não sei, uma cidade do Amapá. Revelação é progressiva. E você vai para lá. E eu vou te dar um povo lá. E você vai cuidar para mim. E você vai de Malicuia. Onde é que está escrito isso? De tantos. Dos mais conhecidos. Vamos voltar no homem que a gente começou o culto aqui. Abraão, Gênesis capítulo 12. Sai da sua parentela e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E você será uma bênção. Veja, você não vai lá para pedir bênçãos. Você é a bênção. Essa é a diferença entre aqueles que estão comendo migalhas e aqueles que estão sentados ao redor da mesa. Aquele que está sentado ao redor da mesa é filho e ele é a bênção. Deus faz muita coisa, irmãos. Assim como a variedade de dons, ele fala, por acaso são todos apóstolos? Não, lá em Coríntios 12. Por acaso tem todos os dons de profetizar? Não. Por acaso todos oram em línguas? Não. Por acaso todos são empresários? Não. Por acaso todos são doutores, médicos, dentistas? Não. Por acaso todos são padeiros, todos são advogados, todos são empreiteiros? Não. O que importa, irmãos, é que em todo lugar que você esteja, a luz de Cristo resplandeça em você e através de você. A gente pode falar de campos missionários na África. Posso falar aqui. Nas tribos ribeirinhas do Amazonas. Podemos falar. Noites. Mas eu posso te falar de um cinturão de resistência da obra missionária no Brasil. Sabe como é que é o nome? Faculdades.
Tanto é que tantos crentes estão uma beleza até ele entrar na faculdade. Entrou na faculdade, ele já chega aqui no outra semana pedindo oração, porque um professor de filosofia falou que Deus não existe, falou duas coisinhas que ele liu na revista Mequetrefe. Eu queria falar, agora já estou com dúvida, não sei, minha cabeça entrou em conflito. Irmão, o que você estava fazendo aqui 20 anos na igreja? Passeando, né? Viajando na maionese. Então, seus professores de filosofia vão dobrar você mesmo. Eles vão pisar em você. Porque pelo tempo decorrido da vossa fé, Hebreus 5:11, era para que vocês fossem mestres. Todavia, vocês retardaram tudo. Aí entra na faculdade. Professor de filosofia, olha, eu estou em dúvida, eu não sei. Ele falou um negócio. Quem sou? Onde estou? Para onde vou? Deus existe? Irmão, aqui, nessa hora do campeonato, era para você entrar lá e comer os professores de filosofia. Aqui, professor, você já joga um míssil, já joga granada, bomba, arrebenta com tudo, velho. Até você ter uma honra de o cara expulsar você da sala de aula por causa de Jesus. Já pensou, irmão? Isso é glória de Deus, cara. Isso aí você está incitando. Eu estou incitando mesmo, cara. Eu quero atacar fogo, velho, machado. Quero que você saia daqui mordendo. Eu quero ir para a escola amanhã. A hora que ela abrir a boca, eu já vou mandar um. Eita Deus bom, né, irmãos? Mas não é verdade? Os crentes entram na faculdade. Eu não sei, cara, estou com uma dúvida. O que foi, irmão? Não sei se eu vou. Eu estou falando essa frase que eu ouvi muitas vezes. Eu não sei. Estou sentindo umas pressões. Lá na facu. Estou sentindo umas pressões. Me convidaram para a festa da Odonto. Eu não sei, meu coração. Rapaz. Convidaram eu para a festa da Odonto. Eu vou. Vou na festa da Odonto. Festa da Odonto é comigo mesmo. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Pode ser de qualquer arquitetura que for. Vai ter festa da Odonto? Vai, cara, vai ser um arrebento. É nessa que eu quero ir. Das duas, uma. Ou você vai ganhar muita gente para Jesus, ou eles vão te expulsar da festa. Mas eu te garanto uma coisa. As pessoas vão te ridicularizar muitas vezes. Zombar de você muitas vezes. Na faculdade, no trabalho, no ambiente de trabalho. Vão se afastar de você porque é o crente da conversa insuportável sobre Deus toda hora. Mas a hora que o cinto apertar para eles, eles vão chegar de mansinho pedindo: você pode orar por mim? Pode aplaudir Jesus, irmão? A Deus toda a glória. Aleluia. É isso que nós estamos destinados a ser. Em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas como diz, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Maravilha, até os demônios creem. A questão não é mais eu creio em Deus, não aqui. A questão aqui é a seguinte: você crê naquilo que Deus disse sobre você? Porque Deus disse coisas sobre você. Por exemplo, um exemplo. Eis que estarei com você, eis que estarei convosco, todos os, até o final dos tempos. Você crê? Então por que está chorando de solidão? Que ninguém fala comigo, que ninguém me abraça, que ninguém vai em casa. Muitas vezes ninguém vai na sua casa, mas não vai mesmo. É bom você ficar lá e sair da sua casa e fazer o que Deus tem falado para você sair, para você fazer. Como um cristão pode sofrer de solidão? Como? Se o Espírito Santo vem morar dentro de você, precisando ficar mais com essa. E se não bastasse, eu falei: eu vou estar do seu lado, meu filho, até o fim dos tempos. Se a Bíblia tivesse um versículo e fosse esse, meu coração estava seguro, em paz. Porque eu sei que Ele está comigo sempre. Sempre.
Eu estou aqui no dia do meu aniversário comendo bolo e churrasco, Ele está comigo. E eu estou num dia que eu estou sozinho, apanhando, com vontade de chorar e quebrar tudo. Ele está comigo. Falei assim, não, filho, faz isso não. Deixa eles baterem mais. Que eu também ainda continuo distribuindo alguns espinhos na carne. Para que você não caia e ensoberbeça. E eu tenha que dizer não para você naquele dia. Aguenta as dores e os sofrimentos agora, porque a glória que te espera é uma palavra que eu hei de dizer para você naquele dia. Fizeste bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, igreja, toda a sua vida, tudo que você é e faz se resume em ouvir essa frase. Porque se você ouvir essa frase, tudo se completa. Mas se você ouvir a outra frase, não há quem possa te ajudar. Ninguém. A outra frase é: eu não conheço você. Quem é você? Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, aonde é que Deus conhece você? Nas relações sobrenaturais com o Espírito Santo. Por isso Paulo diz, 2 Coríntios 5,16: agora vos declaro que a ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo Cristo conhecemos segundo a carne. Conhecemos uns aos outros no Espírito. Por que as pessoas têm problemas umas com as outras? Por que as pessoas continuam com aquela frase chata, carnal e sem entendimento? Irmãos, a gente tem que ver que na igreja tem problema. Tem problema para você que anda na carne. Para você que está na carne, sempre vai haver problemas. Então você está querendo dizer que não tem problemas? Fisicamente, na carne, nas relações humanas de um com o outro, tem problema. Mas nós não conhecemos o outro mais segundo a carne. O que significa isso? Segundo os desejos que ele tem, que são contra os desejos da carne que eu tenho, que se chocam um com o outro e que ficam fazendo luta um com o outro, um irmão contra o irmão. Não, eu te compreendo agora no espírito, cara. Num nível sublime, aonde você está no mesmo lugar que eu, isto é, em Cristo Jesus, na glória. E aí eu vejo os seus problemas na carne, mas pelo Espírito eu tenho entendimento de curar você, de guiar você, de ensinar você, e você nunca jamais vai conseguir para mim, nunca mais vai conseguir ser para mim o que muitas pessoas têm dado a outro, que é ser o quê? Inimigo. Um verdadeiro cristão só tem 3 inimigos. 3. O mundo, o sistema humano e satânico que está aí fora, que governa todas essas coisas. Isso é seu inimigo. Você quer quebrar o pau? Quebra o pau com o mundo. E o mundo não é tomar um negócio ali no bar. O mundo o mundo é não se dobrar à vontade de Deus. Isso é mundo. Mas o que é que João disse? Esta é a fé que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa, aí ó, o mundo está vencido pela fé. E o outro? O outro é o diabo. O diabo foi vencido na cruz por Jesus Cristo. Nós somos libertos do seu império de trevas. Nós somos transportados do seu império. Eu não vivo mais no inferno. Não vivo mais sob a influência do diabo, sob a presença do diabo. Leia o que a Bíblia diz em Colossenses. Que ele triunfou na cruz de principados e potestades e expôs publicamente ao desprezo principados e potestades, e a cédula que constava das ordenanças contra mim, ele pegou, rasgou e cravou na cruz. Ele se fez maldição no meu lugar, para que toda maldição que eu carregasse fosse sobre ele. Toda maldição foi retirada. Você é alguém em Deus.
Para de andar cabeça baixa. Ah, vida. Ah, nossa, aqui eu estou sofrendo, meu Deus. Comece a perguntar a Deus qual é a razão dos sofrimentos que você passa. Vírgula, se é que são sofrimentos. E quando a Bíblia fala de sofrimento, ela é bem pontual. E muitas vezes, nesses dias, estamos chamando de sofrimento a nossa luta carnal para manter um padrão de vida que a carne gosta. E você chama isso de sofrimento. Pois esse sofrimento é Deus que está pondo para te libertar da carne, que é o seu terceiro e mais violento inimigo, a carne. O seu desejo, o seu pensamento, a sua ideia de vida, o seu plano de vida lindo, maravilhoso, onde Deus não está. Você quer ver uma frase mais sem entendimento? Irmão, qual é que é a primeira coisa nessa vida? Primeiro lugar na minha vida é Deus. Está aí a coisa mais descabida e sem entendimento de alguém falar. Deus não é o primeiro, não tem isso aqui, ó. Deus não é primeiro lugar na vida, como se Ele participasse de um ranking de primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Deus é a sua vida. É a partir da voz de Deus que você fala quem está em primeiro lugar. Deus não está em listas de prioridade. Ele dita a prioridade. Deus não faz parte da sua agenda. Ele dita qual agenda. Então, irmãos, o convite de Deus para nós aqui nesse lugar e a partir desse lugar, que não é um endereço físico, mas é um endereço espiritual. E aí a gente podia fazer uma pergunta muito legal, né? Qual é o seu endereço espiritual? Aonde que fica a sua igreja? Albuquerque Lins 156 Centro. Ó, travadão, bicudão, loucão. Mas qual é o seu endereço espiritual? O local de encontro da congregação, da comunidade dos cristãos, aqui, para nós é Albuquerque Lins 156 Centro. Mas aonde é? E será que todos que estão aqui hoje, na Albuquerque Lins 156 Centro, estão também no mesmo espírito agora, no nosso lugar real e sobrenatural de encontro? Qual é o endereço da sua igreja? Qual é o endereço do seu espírito? Qual é, irmãos? Qual é o endereço? Vou dizer para você, Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas você chegou ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Aqui que é a igreja aqui, ó. Olha onde a igreja está reunida no Espírito agora, se é que você está no Espírito. Muitas, sabe por que muitas pessoas morrem? Sabe por que muitas pessoas estão padecendo na sua fé? Sabe por que muitas pessoas, talvez você está aqui pensando em desistir e ir embora? Porque você não entendeu que isso aqui simplesmente é um endereço físico. De endereço físico você pode mudar, qualquer um pode. Mas se você não acertar esse endereço que eu vou te dar agora, você vai viver a vida vagando de endereço físico para endereço físico. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabendo que no Espírito só temos um endereço. E todos os cristãos se encontram lá. Por isso que é uma igreja só. Enquanto no físico temos muitos endereços no mundo inteiro, no Espírito, todos os cristãos ao redor do mundo se encontram no Espírito, de uma só vez, num só lugar, diante de um só Deus, a saber, Jesus. E está aqui o endereço. Quando alguém perguntar o endereço da sua igreja, você fala: a minha igreja está em Hebreus 12, 22. Bom endereço, hein? Vocês, filhos, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial, a incontáveis exércitos de anjos e a universal assembleia dos cristãos, a igreja dos primogênitos que tem os seus nomes no livro da vida, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores que falava o próprio Abel. Esse é o seu endereço. É aí que nós estamos. Esse é o endereço único da igreja única, da universal assembleia, onde todos estão, assembleia, reunião, onde todos estão juntos. É isso aí. E quando Deus vem trazendo tudo isso que Deus tem trazido, nesses dias e muito mais há de trazer, Ele está abrindo portas e portas de revelação, e não somente de revelação para alguém que quer guardar pregações na cabeça. Nós não estamos aqui para admirar pregações, não estamos aqui para aprender a cantar música, não estamos aqui para gostar de alguma coisa, ainda que nós venhamos a gostar, mas não é essa a razão. Nós estamos aqui, não estamos aqui para guardar versículos na cabeça de cor, pregar hoje ou amanhã ou depois da manhã. Nós estamos aqui para que Deus toque o nosso espírito e nos faça entender, não no intelecto somente, mas aqui no espírito, aonde as coisas têm um entendimento que produz vida. O entendimento intelectual, na maioria das vezes, só produz morte, só produz conflito, só produz disputa para ver quem sabe mais. Você não foi chamado para saber mais, você foi chamado para conhecer e conhecer o Senhor. E conhecer não é ter informação, é ter intimidade com Deus. Se põe de pé em nome de Jesus.